Olá, olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Movimento aqui pela TV Galega. E hoje, gente, o tema, olha só, calistenia descomplicada. Calistenia, sim, é estranha essa palavra, nós vamos explicar. O método que fortalece corpo e mente. Vamos ter vídeos, informações, explicações, vocês vão entender tudinho. Então, ó, busca aquela pessoa que está em casa ali, o maridão, os filhos, que não estão fazendo atividade, não estão se movimentando, que reclamam que a academia é sempre tudo igual, que eu sempre desisto. Quem está querendo fazer atividades e movimentos diferentes e principalmente trabalhar corpo e mente ao mesmo tempo, não é? Então, muitas informações vão acontecer aqui, porque hoje o tema é corpo, mente e movimento, mas é de um jeito diferente. Existe um tipo de treino que não depende tanto da academia, não depende tanto de máquinas, vocês sabiam? Depende, sabe do quê? Do nosso corpo. E não existe perfeição, não. O seu corpo, sim, pode estar lá. Ah, eu preciso estar forte, eu preciso estar magro. Não, isso tudo vai ser falado aqui hoje, tá? Mas antes eu quero agradecer, então, os nossos patrocinadores, né? Duca Móveis, aqui da Rua 7, perto do Shopping Neumarkt. Lembrando que eles fazem móveis sob medida, móveis de escritórios. Tem ali uma grande linha para você conhecer. E também tem o outlet deles lá na Rua das Missões, certo? Então, agora nós estamos com 2 convidados bem especiais para tirar todas as nossas dúvidas e falar um pouquinho do que é calistenia e para quem que serve. E se você já pode sim colocar na sua promessa, não de 2026, começa já esse ano, porque daí tá garantido. 2026 você vai começar, sabe quando? Abril, depois do carnaval, não é? Já te conheço, eu sei que é assim. Então vamos lá conhecer os nossos convidados de hoje. Estamos aqui hoje com o Benhur, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar aqui novamente com você. Por favor, se apresente, as pessoas querem te conhecer. Bom, eu me chamo Benhur, sou praticante de calistenia há alguns anos já, sou fundador da Road Calistenia aqui em Blumenau e hoje eu auxilio pessoas e treinadores de calistenia com o intuito de deixar mais pessoas fortes. Fortes e saudáveis, né? Fortes e saudáveis. A gente fala muito sobre movimento e exercício aqui no programa, até porque a gente traz muitos profissionais da área da saúde, né? Então, médicos, nutricionistas, de várias áreas, psicólogos, enfim. E é incrível, todo o programa é comentado sobre exercício, atividade física, movimento, né? Então, eu preciso também trazer para o programa ideias e soluções para as pessoas fazerem aquilo que a gente vem recomendando todos os programas, né? Então, é bom trazer atividades diferentes. Você já teve aqui, acho que deve fazer o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Isso. Né? Acho que mais ou menos isso. Uns 2 anos. Temos também mais um convidado, Lapa, mais conhecido, né? Sim, sim. Se apresente, por favor. Então, eu sou Anderson Lapa, mas o pessoal na academia em geral me conhece pelo sobrenome, como Lapa. Eu sou praticante de calistenia há aproximadamente 9 anos e um dos primeiros alunos do mestre Benhur. Sou engenheiro civil, casado, pai de 2 filhos e uso a calistenia para me manter forte, funcional e preparado para qualquer desafio que aparecer na vida. E estamos prontos aí para iniciar uma conversa, explicar ao pessoal os mistérios e não tão mistérios assim do esporte, que serve para todo mundo, como o mestre vai explicar para a gente. Olha, Benhur, eu preciso que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar até um pouquinho do meu pensamento. Eu ia pedir para você explicar o que é calistenia. Mas eu acho que eu vou pedir primeiro um vídeo para as pessoas imaginarem, porque elas vão ver os movimentos, as pessoas, e quando você explicar vai fazer mais sentido. Ótimo. Tá? Então, vamos passar um vídeo bem interessante, bem bonito, inclusive, para o pessoal de casa entender e conhecer um pouquinho. We go down into the darkness, stampede, charging. Follow me now, follow me now, follow me. Down! We descend into the madness, like a wild thing, rabbit. Follow me now, follow me now, follow me. Down! No more wandering. Ó, pega esse alienígena aí, ó. Caraca, hein, Cadão? Criado em laboratório, hein? Que é isso, mano? Ah, eu vou falar com a tua mãe. Então agora explica um pouquinho o que é a calistenia, qual é o movimento, o que está diferente ali, para as pessoas entenderem.
Bom, de forma simples, Joana, o treino de calistenia é o treino de força através do peso corporal. Na musculação, muitas pessoas utilizam, todo mundo praticamente, utiliza peso extra para fazer os movimentos. Então, muitas vezes, tu está parado na posição e o peso está se movimentando, através dos membros, né? Então, o corpo está parado. Na calistenia, é o oposto. O teu membro, tua pegada, ou vai estar em apoio no chão, ou vai estar pendurado na barra, e o teu corpo vai estar em movimento. Com isso, além da sobrecarga corporal, a gente precisa ter um controle corporal muito mais apurado, para aprender a estabilizar o corpo durante vários números de movimentos, vários exercícios. O que mais me impressiona na calistenia, até para vocês de casa saberem, eu já fiz calistenia por um bom tempo, fiz um pause aí de 18 meses, estava calculando hoje, inclusive, em função da minha troca de casa e tal, não consegui colocar na minha rotina, quem sabe e me conhece sabe que eu faço muitas coisas, né? Mas senti muitas saudades da calistenia, muitas, inclusive no corpo já dá para perceber, né? Porque você acaba definindo certas áreas que, por mais que eu me mantive fazendo atividade, mantive fazendo musculação, que aí eu consegui próximo da minha casa nesse período, até para não ter a perda, né? Mas mudou, a gente percebe, né? E então eu gosto muito de calistenia, é diferente, assim, sabe? Sabe o que eu me sinto quando eu vou para calistenia? Me lembra a minha infância. Eu me sinto moleca, né? Porque você brinca de perna pro ar e perna para cá e braço para lá. E então, assim, é como se a vida não fosse tão séria o tempo inteiro, né? Em algum momento você pode tirar o tênis, pode fazer descalço. Sensação de liberdade. Sensação de liberdade. E o que mais me atraiu sempre desde o início, como eu estou envolvida com a área da saúde, na parte da fisioterapia principalmente, é que todos os movimentos são muito corrigidos, né? A postura, o movimento ideal, é incrível, assim, como é tudo muito milimétrico, tudo muito cuidado, né? Então, tu vai numa academia, tu vê um monte de pessoas fazendo atividade, se elas não estiverem sendo acompanhadas por personal, boa parte está fazendo errado, né? O ajuste da cadeira, do peso, a postura, a pegada. Então, a calistenia trabalha muito isso, fazer certo, não ter lesões, né? Então, como a gente trabalha recuperando lesões, eu entendo que é um caminho muito bom. Então, retornei hoje, inclusive, depois eu fiz um videozinho, tá? De um movimento meio que inicial da calistenia. Vou mostrar para vocês depois como é que foi. Mas antes disso, eu queria que tu falasse um pouco sobre o público que procura calistenia, né? Só jovens, fortes, ou tem senhoras, tem crianças? Como é que é isso, o público? O público é muito diversificado, né? Vai desde adolescentes até pais que querem trazer crianças para treinar calistenia, passa pelos adolescentes que começam a querer ficar com o corpo mais em dia, tá com shape bacana, né? E segue para pessoas de mais idade. Galera ali dos 40, 50 anos, muitas vezes já fez algum esporte, se machucou em algum esporte e aí busca a calistenia como alternativa de treinar força também e tentar não se machucar, porque sabe disso que tu falou mesmo, né? Que é tudo muito ajustado, é tudo muito cuidado para que a pessoa não se machuque. Existe a possibilidade de se machucar? Existe, se fizer de forma errada. Então por isso que a gente tem que estar muito em cima. Na musculação, quando tu erra um movimento, tu erra com uma determinada carga. Na calistenia, quando tu erra um movimento, às vezes em questão de alavanca, essa carga ela pode ser muito aumentada de uma hora para outra. E aí é onde se torna fácil se machucar se estiver fazendo da forma correta, se estiver fazendo da forma errada. Então tem que estar muito atento. Pessoas de 70 anos procuram a calistenia, sabem da importância de ficar forte, da importância de manter autonomia, manter a massa muscular, ganhar um pouquinho mais de massa muscular para ter autonomia, além de força, ganhar mobilidade, porque a gente trabalha com peso corporal, então a gente faz agachamento, fazer agachamento profundo, vai estar trabalhando sempre com amplitude, pendurado na barra, então vai ter um trabalho muito bom de mobilidade aliado à força. Então todas essas pessoas estão dispostas a praticar a calistenia, devem praticar a calistenia. Lapa, tás 9 anos lá com essa atividade. Mais. Você já viu muitas pessoas iniciar, parar, voltar, começar e evoluir. O que você sente assim quando que você treina hoje? O local, quem está muito evoluído, para quem está iniciando é o mesmo. Sim. Né? Inclusive os exercícios são os mesmos.
A diferença é, os movimentos são os mesmos, a diferença é o nível de cada um, né? O que você sente quando você vê assim, uma pessoa começando e evoluindo, você está vendo a construção, que foi você há uns anos atrás. O que você sente fazer parte disso, entender pessoas com deficiências, com dificuldade? O que você sente em relação a isso? Eu acho muito legal acompanhar a evolução dos colegas ali e a gente vê uma coisa em comum com quem hoje consegue um nível assim mais avançado, intermediário para cima, que é a constância. Às vezes a gente viu colegas começarem assim, tipo sedentários, acima do peso, e hoje estão lá assim, eutróficos, no peso correto, até shapeados, tirando os movimentos legal. Todos esses não pararam, tiveram uma constância, seguiram. Outra coisa que observo muito, por exemplo, alguns alunos avançados já tirando alguns movimentos, que às vezes eu vou conversar com o mestre, pô, a gente levou muito mais tempo para conseguir tirar esse movimento que os moleques estão tirando agora. Por quê? Evolução do método de ensino da Hold, o Ben-Hur, tipo assim, estudando e colocando na massa, colocando skin the game ali, ele conseguiu aprimorar o método de ensino para fazer com que os alunos iniciantes conseguissem conquistar movimentos avançados de forma mais rápida e mais segura do que ele e até a gente terminou conseguindo. E sobre quem está começando, a gente vê que o mesmo exercício, como você citou, tem adaptações para todos os níveis. A pessoa pode estar fazendo uma barra fixa com 50 quilos pendurado na cintura, como ela pode estar lá numa barra baixa com auxílio das pernas para conseguir terminar o movimento, com uma banda elástica ou uma remada australiana, que é um outro exercício um pouco mais facilitado. Então esse aqui é o legal, a gente consegue ter esse controle de carga, mesmo sendo o peso corporal, em vez de ir lá na musculação e ajustar a plaquinha da máquina, o bom profissional vai conseguir fazer um ajuste de carga para todo o nível de aluno que ele tiver na academia. É importante você falar isso porque hoje eu voltando para a calistenia, o meu treino hoje foi eu, o Bernardo e a Giovana. Então meus 2 filhos foram comigo. Só que a gente fez o mesmo horário e o mesmo exercício, a mesma aula. Entende? E eu já fazia calistenia, então eu tenho um pouco de experiência. Então é um ambiente onde eu vou poder estar com eles evoluindo, né? E estando todo mundo, entende? É uma pessoa de 12 anos. Isso. Ela tá ali com a de 70. Todo mundo com o mesmo treino, mas ajustado para a capacidade de cada um. Então, é isso que é interessante. Assim, as crianças começam a entender e ver que, poxa, aquela pessoa de 60 aqui, né? Ele já está pensando e sabendo que ele também vai precisar quando ele tiver 60. Então, a gente já está trabalhando a mente das crianças para a evolução futura, né? Então, às vezes tem uma pessoa lá com mais peso, né? Poxa, eu também posso, então ela também pode. Então, é isso que eu acho, assim, o ambiente, ele é o único e ele acaba atraindo, favorecendo as pessoas e principalmente assim, quem está nos assistindo. Você pode, sim, levar os seus filhos para fazer atividade junto com você. Isso que é interessante, né? Se já tiver um pouquinho maior, enfim, porque quando é menor, vocês têm aulas para eles, né? Quando é menor, né? Pequenos, tem, né? a Calistenia Kids, aí tem um horário específico, horários à tarde, aí são turmas de menores, né? Trabalha a partir de 6 anos para cima. Tem alunos que com 12 anos conseguem se encaixar na turma dos adultos. Sim. Só que depende muito do perfil dessa criança. Tem criança que, tem a Yasmin lá que treina com a gente, que ela, desde pequena, ela já fazia assim para nós. Olha aqui, meu braço e tal. Então, é o perfil dela, ela gosta de treinar. Sim. Tem crianças que gostam mais de brincar. Aí é difícil de se adequar à turma de adulto. A Gil hoje, com 12, hoje ela estava lá e fazendo, e saiu, ela... Mãe, gostei. Achei legal. Aí mas também tem uma aula que eu sei aqui que é meio que acrobacias e tal. Tem também, depois que vocês têm outras aulas lá, né? Mas ela gostou, ela achou interessante. Então, é uma dica aí, né? Bem, olha só, treinar transforma mais o corpo ou a mente? Para mim foi as duas coisas. Corpo nem tanto, eu acho, porque eu não sou aquele cara saradão que nem o Lapa, né? Eu sou um cara mais magro, mas eu me mantenho magro há bastante tempo através da calistenia. Não só do exercício, mas com uma boa alimentação aliada, que eu sei a importância, que a própria calistenia me fez perceber a importância de eu me alimentar bem.
Tá leve faz muita diferença, né, para os avançados. Com isso eu poder estar leve, né? Então ajuda muito nos movimentos mais complexos, mais avançados. E em relação à mente, eu acho que foi algo que me deixou muito mais confiante. Ali o momento que tu falou, eu consigo fazer esse movimento. Quando tu chega na academia e tu vê as pessoas fazendo, ou as pessoas que estão em casa e acompanham os vídeos e olham assim, nossa, isso aí é impossível para mim e tal. E aí quando ela chega lá, ela, não, mas eu vou tentar. E aí ela vai lá e ela consegue fazer algo que, pô, semana passada ela não conseguia, já é um ganho de confiança. Não é tão impossível assim, Não né? é tão impossível assim. Aí daqui a pouquinho tu faz um negócio que tu só via nos vídeos, só o pessoal da gringa fazendo. E aí tu foi lá e treinou e se dedicou e conseguiu fazer. E eu, opa, se eu treinar, se eu me dedicar bastante, talvez eu consiga, ou chegue perto, né? Então, acho que isso deixa a gente muito confiante para tudo, para poder até estar aqui, inclusive, porque eu sempre fico meio nervoso com a câmera. Então, cara, se eu conseguir fazer um handstand na barra alta, estar aqui conversando contigo e com o Lapa na frente da câmera não é nada. Então, para mim, ajudou bastante. E o que eu vi, assim, na minha fase inicial da calistenia, é que quando eu faltava na academia eu não percebia a diferença, mas quando eu não era assídua na calistenia eu sabia, porque eu retrocedia, eu não conseguia evoluir. Eu via a moça que começou comigo fazendo movimentos que eu não fazia. Aí eu percebi que, poxa, eu precisava faltar menos, né? Então, é interessante porque, e de novo, gente, eu não sou contra a academia, pelo contrário, eu faço academia, tá? Precisamos de músculo. O que eu tô trazendo aqui são alternativas de movimentos diferentes, exercícios diferentes, pessoas que querem, de repente, ter mais segurança em relação à postura, ter mais segurança à forma de fazer o exercício, não quer aquele formato engessado nas máquinas, quer um pouco de diversão, porque é alegre, as pessoas estão ali diferente, né? Então é um pouco sobre isso. Mas o que eu percebi ninguém precisa te falar que você tá retrocedendo ou tá evoluindo. Isso que é legal. Tu tá aqui, mas tu quer isso. Não é uma barra de ferro que vai subir. Não, é a tua perna. Você vai conseguir fazer os movimentos sozinhas. Antes não, tu estava lá no chão fazendo de jeito iniciante, né? Quer ver um negócio, Joana? Quando tu tá na musculação, muitas vezes a pessoa ela se engana. A gente não gosta muito do desconforto. A gente aprende a gostar, mas normalmente a gente não gosta. E aí na musculação fica fácil de tu te enganar, de tu tá lá treinando, não, mas eu tô indo na musculação, mas tu não tá chegando numa zona de desconforto a ponto de tu evoluir. E aí tu continua treinando junto com todo mundo, ninguém tá vendo quanto peso tu tá colocando, tu tá só fazendo o movimento. Vai ajustando, hoje tô cansado, botar um pouco menos, mas tá no mesmo exercício. Na calistenia não. Na calistenia, se tu não der conta de fazer aquela progressão, tu vai ter que dar um passo para trás e vai ter que fazer um outro exercício muitas vezes, totalmente diferente. E tu quer chegar lá, tu quer chegar naquele movimento, e aí com isso tu te puxa um pouco mais, tu te coloca em desconforto, e isso faz com que tu evolua. Eu lembro um dia que eu estava fazendo um exercício em barras paralelas e eu não estava fazendo direito, enfim, aí tu falou para mim, não, tens que ir lá fazer mais daquela forma, porque aqui você não está fazendo direito, tá, né? E fiquei muito brava, porque eu já estava fazendo certinho e há muito tempo, só que por não sei o que foi que aconteceu, eu fui viajar, alguns compromissos, faltei, e já, entende? E eu fiquei muito brava comigo. Como assim? Voltar? Ninguém gosta de regredir, Ninguém quer voltar. Esse é um outro ponto importante que eu gosto de falar pra galera, até uso a analogia da montanha-russa, né? Que a gente não pode parar de brincar na montanha-russa, né? A gente demora para subir, vai subindo devagarinho, e quando cai, cai muito rápido. Mas a gente tem a oportunidade de subir de novo. O negócio é não deixar parado. Por um motivo ou outro, tu pode parar de treinar, né? Ganhou nenê, ou se mudou, tá trabalhando demais. E aí quando tu volta, a ideia é que tu entenda que tu tá mais fraco. E aí tu aceita isso, tu vai fazer uma regressão no movimento e dá continuidade. Esse é o grande foco e é um dos principais motivos assim, que eu vejo a galera desanimar, se frustrar, muitas vezes não saber lidar com essa frustração, muitas vezes acaba parando, e aí quando eu encontro na rua depois de um ano, a pessoa não tá melhor, a pessoa normalmente tá pior. Ah, sim. Volta mais fraco, daí dá aquela desanimada. Eu até queria te fazer uma pergunta, Lapa. Como é que a comunidade ajuda o pessoal ali, os próprios alunos, né? Ajudam na evolução individual dos novos ou dos que já estão ali? Isso é muito legal na Road, assim, o nosso ambiente de treino é muito legal.
tipo assim, toda hora um tá dando uma ajuda pro outro, às vezes tá lá, lógico que não é a pessoa que chega no primeiro dia, tu ainda não tem intimidade, mas com o passar dos treinos a gente vai criando amizade, tu olha o cara fazer um movimento, daqui a pouco tu dá um toque para ele, olha, eu acho que a tua carga aí tá um pouquinho excessiva, volta a carga, faz com mais controle de movimento, com mais amplitude, ou por exemplo, ele entrou num handstand, a gente fala para ele, filma o teu movimento, filma para te ver como tá fazendo, não tá bem alinhado, mais quadril, fecha mais o abdômen. Pessoal, o mestre e outros alunos me corrigem quando precisa. Então esse feedback de um para o outro acontece o tempo todo, assim, sempre, nunca com aquela vaidade de querer ser melhor que o outro, mas assim, com o intuito de crescer como praticante e como comunidade ali. A gente sabe que a gente tem um grupo e quer que todo mundo nesse grupo conquiste os movimentos que estão planejando, que tem na cabeça, né, que tem em mente. Quando eu estava lá na primeira etapa, eu lembro que eu estava nas barras e aí a Anice falou assim para mim, por que você já não vai nas argolas? Eu disse, eu não sei entrar. Não, você vai conseguir, você já tem essa força. Eu disse, não, mas eu não sei entrar. Porque, né, eu estava na primeira etapa, né? Uhum. Ela disse, vamos lá, eu te ajudo. Aí eu fui lá e aí ela me ajudou, eu consegui entrar. E aí, primeiro com a ajuda dela, né? E depois comecei a entrar sozinha. Então foi ela que, sabe? Claro, depois o professor foi lá, ajudou, enfim. Mas os próprios alunos olham para o professor, mas por que você não, né? Porque você acha que você não é capaz. Entende? E aí, se a gente parar para pensar, a gente vê a importância de tu estar treinando numa comunidade que participa da mesma coisa, né? Sim. Então, se tu for fazer um movimento de parada de mão na musculação, ninguém vai chegar para te dar um toque, ninguém vai chegar para corrigir. Agora, quando tu tá treinando no meio de pessoas que já passaram por aquilo ali, eles estão ali junto para te ajudar, para te motivar, para te aplaudir quando tu conseguir, eles vão vibrar junto. E a vibração é grande, tá? Quando alguém tira um movimento que destrava, nossa, aquela festa participei assim, de vários, tal, é uma festa coletiva, né? E você falou um ponto importante, que às vezes o toque que a gente dá é para regredir um pouco e a pessoa não se machucar, e às vezes é para dar aquele tapinha nas costas, opa, vai para frente, tá fazendo barra bonita e tá puxando até o peito com cadência, põe uma carguinha na cintura. Ou o pessoal tá ainda naquele muscle up assistido, quantos pull-up tu faz? Já faço 15, 20, faço com 20 kg na cintura. Já dá para tentar aí uma progressão no movimento, porque às vezes o cara fica com medo, né? Sim, eu até vou aproveitar que a gente está falando bastante sobre alguns movimentos, sobre comunidade, que a gente tem mais um vídeo para vocês verem de casa, assim, para vocês ouvirem e assistirem também para entender do que nós estamos falando. Assista aí. Back in the hills for some Carolina clear. Guess I must have took it just a little too far. It burned going down till I couldn't get up. Came down the mountain feeling empty as the jar. Hey, the way it's going, I'm a goner. I won't live living like this too much longer. Trying to find something stronger than you. Hoje, quando eu estava lá na Hold, né, na calistenia, vendo agora os vídeos e tal, dá uma animada, né, com certeza, né? Lembrei, o Bernardo fez um desafio com você hoje, né? O que ele falou? Fez com ele mesmo, na verdade. Eu tava bem tranquilo. O que ele falou pra você? Ele chegou e falou que em 3 meses ele ia fazer o handstand, a parada de mão, bananeira, né? Isso. E aí eu, tomando chimarrão, cara, eu não posso duvidar de ti, né? Porque eu já duvidei de algumas pessoas e elas provaram que eu estava errado. Mas a chance de tu não conseguir é bem maior. Vai ter que treinar pra caramba, vai ter que se dedicar, vai ter que treinar todo dia, vai ter que estar ali. E eu sei que se treinar todo dia vai começar a sentir dor, e ele vai ter que ser resistente na dor para continuar treinando. Então a chance dele não conseguir é maior, mas talvez consiga, vamos ver. Vamos ver, a gente tem a data de hoje, se ele conseguir depois eu trago vocês aqui para mostrar daí, tá? Eu vou trazer vocês para mostrar. Até sobre o handstand, aproveitando o gancho, quando eu estava aprendendo handstand eu treinava com um amigo meu, com o Dimitri, e a gente conseguia tirar um handstandzinho, entrava, era um sufoco para entrar, logo caía e tal, né? Treinava 2 vezes por semana, lá na XTF ainda na época, ele ainda não tinha a hold. E daí beleza, a gente encerrou um treino, acho que era uma quinta-feira ou sexta, agora eu não recordo. Daí nós estávamos indo embora, a gente foi falar com ele, disse, o que vai fazer final de semana?
Depois eu vou lá no Parque Ramiro e vou treinar 60 entradas perfeitas de handstand. Daí nós olhamos um pro outro assim, pô, o cara já sabe fazer o handstand e ele vai lá treinar 60 entradas perfeitas de handstand, ele só para quando terminar. Daí eu pensei comigo assim, não vai ser 2 vezes por semana com 15 minutos que eu vou aprender esse negócio. Eu quero fazer o handstand, é difícil de fazer, então eu vou todo dia. Agora todo dia eu vou treinar handstand. Então eu chegava, na época eu fazia musculação também, aquecia handstand, fazia o treino de musculação, handstand. Ia para XCF fazer a calistenia, começava com handstand, fazia o treino do dia, handstand. Daí tu vê que a tua evolução, ela vai para frente, tu consegue. Porque não é natural para um ser humano ficar de cabeça para baixo. Então assim, eu era né, mestre? Cheguei com uma base de força grande, mas virava de cabeça para baixo, parecia que tirava da tomada, desligava tudo. Então assim, volume de treino. Pro teu menino que tá querendo conseguir, a dica é treina todo dia ou com o máximo de volume que ele puder. Vamos ver então. O que é handstand? Explica só um pouquinho isso que a gente falou tanto, eles não vão saber. Handstand é um exercício onde a pessoa fica na posição invertida, com as mãos no chão e os pés para cima, buscando uma linha perfeita entre mão, cotovelo, ombro, alinhando as articulações, quadril, joelho, até a ponta do pé. O intuito dele é melhorar a nossa consciência, nosso controle corporal, levando isso para outros movimentos que também precisam de muito controle. Também base para outros. É base para outros movimentos. Acaba auxiliando pessoas aí a melhorar a postura, porque trabalha bastante mobilidade de ombro. Então, pessoas muito cifóticas acabam tendo que... Comum eles falavam que era plantar bananeira, tipo isso? Exato. Eles falavam, os digamos que é a bananeira técnica, né? Ele falou uma articulação em cima do outro. Que a bananeira a gente pensa aquele cara todo arcado em formato de uma bananeira arcada, né? Mas como o mestrinho falou ali, o handstand vai ficar uma articulação, punho, cotovelo, ombro, quadril, tornozelo, tudo alinhadinho. E aí tem pessoas que conseguem, que tem uma mobilidade muito boa, um nível de força bacana, conseguem alinhar. Tem pessoas que no seu biotipo, por exemplo, não conseguem alinhar. É muito cifótico, já está numa idade mais avançada, não vai conseguir fazer ela tão alinhada, vai ficar um pouco selada por compensação nas articulações. É um problema? Não é problema. E normalmente muita gente começa assim. Aos poucos ela vai ganhando mobilidade, vai ganhando força e ela vai conseguindo deixar o mais reto possível. Gente, olha só, eu sei que vocês estão adorando, mas eu preciso agora chamar um break de alguns minutinhos e a gente já volta. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença.
Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Olá, olá! Então, voltamos com o programa Saúde em Movimento com o tema Calistenia Descomplicada, um método que fortalece corpo e mente. Se você estava no primeiro bloco, viu vários vídeos, nós falamos sobre o que era, enfim. E agora eu quero fazer algumas perguntas que eu acredito que as pessoas de casa gostariam de saber, tá? Por exemplo, calistenia emagrece? Vamos lá. Esse é o principal objetivo, porque muitas vezes, muitas pessoas entram em contato com a gente. Ajuda a emagrecer, ajuda. Você vai ganhar um pouco mais de massa muscular, a massa muscular tem um gasto calórico mais elevado, então ela vai ajudar a emagrecer. Mas de nada adianta a pessoa estar treinando e comendo mais do que ela deveria. Então a alimentação é o carro-chefe, é o principal para que a pessoa realmente emagreça. A calistenia é só um aliado, principalmente vai ajudar ela a ficar forte, né? Eu sempre digo para a galera, pô, o objetivo só de emagrecer é pouco. Nunca pensou em ter um objetivo de ser forte, de ficar forte, de controlar teu corpo? Às vezes esse objetivo te faz ter mais assiduidade nos treinos, te faz treinar com mais vontade e isso vai fazer com que tu consiga emagrecer. Trouxesse uma fala que eu acho bem importante, que é assim, ó, o nosso cérebro ele é muito de comando, né? Então, se você diz, eu vou para academia, eu vou fazer um exercício até para emagrecer, a partir da hora que você emagreceu, você pode parar. E o teu cérebro manda fazer isso. E aí é onde a gente volta a engordar. Então, assim, você precisa justamente, eu quero ir para academia porque eu quero saúde, eu quero fazer calistenia porque eu quero ficar forte, eu quero ficar sarada, eu quero ficar, né? Precisa ter essa construção, né? Até porque, assim, alguns programas vocês já me ouviram aí de casa dizendo que se nós temos que fazer uma poupança para a nossa saúde quando nós ficarmos mais velhos, não é dinheiro. Dinheiro tem financiamento, tem casa, tem filho que ajuda, enfim, é músculo. A poupança tem que ser de músculo, porque não tem como você chegar lá com 70 anos, 60, R$1.000 para crescer. O músculo não cresce, pode ter o dinheiro que for. Eu tenho clientes com dinheiro e liberdade de tempo para viajar ao mundo e o corpo não chega até o banheiro. As pernas começaram a enfraquecer, aí é bengala, andador, cadeira de roda e cama. Por quê? Porque não fez, e eu digo para vocês, gente, não é caminhar é movimento. É melhor, sim, é bom para várias coisas, mas precisa ter uma carga, precisa ter força, precisa ter peso. Fazer força contra uma resistência. Tem que ter. Então, hoje a calistenia está trazendo aqui uma opção para vocês e acho interessante porque eu realmente vejo, como eu for cedo, às 6 da manhã, geralmente é meu horário de manhã, eu sempre vejo pessoas um pouco mais velhas lá, né? Mais o perfil, né? E pessoas há tempo. Eu voltei agora e tem pessoas que já estavam há muito tempo e continuam lá. Sim. O casal estava lá hoje, bonitinho. Então, assim, é importante saber o quanto o músculo... E você mesmo falou, ganhar músculo queima. Sim, a gente tem um gasto calórico. As pessoas têm dificuldade na manutenção do emagrecimento porque elas estão com pouca massa muscular. Se ela ganhar mais massa, acelera mais o metabolismo, é mais fácil para ela se manter, né? Então, é um caminho sólido.
É um caminho mais permanente do que fazer qualquer tipo de dieta sem nenhum acompanhamento, sem ter atividade física, não ganhou músculo, vai voltar a engordar muito mais fácil, né? E assim, ganhar músculo não é nem aquela questão de ficar bombado, de ficar muito grande, não é o nosso foco, mas ter uma quantia significativa para te ter autonomia. Então tu vai ter, os teus músculos não são, tipo, eu não sou um cara gigante, eu sou pequeno até, mas eu sei usar meus músculos, então isso me dá autonomia. A massa muscular que eu tenho, eu sei utilizar ela. E isso é onde a gente entra no quesito força, né? Ter aquela consciência para ativar o máximo de fibra muscular possível durante um determinado movimento. Falando em força, eu vou pedir para vocês da TV colocarem uma foto do Lapa, que eu vi aqui, gente, ele tá de camisa, tá? Então não dá para saber nada, né? Então coloca aí na TV uma foto dele. Olha, vocês estão vendo, né? O pessoal acha que calistenia não dá músculo, não é igual a academia que ganha tanto, volume e tal, né? Me fala um pouco sobre isso, sobre quero ficar bonito que nem ele, forte, definido, enfim, né? Eu preciso fazer academia, calistenia, os dois, como é que funciona? Primeiro, para ficar bonito que nem ele, para mim é mais difícil, né? Beleza. Vamos lá, vamos do corpo para baixo. Do que dá para mexer. Do que dá para mexer. Tem um fator genético também no meio, mas eu acho que é muito do objetivo da pessoa. O Lapa sempre teve como objetivo ser grande, ganhar massa muscular. Então o treino dele é mais voltado para isso. Ele treina muito pesado sempre, ele faz um volume maior do que os outros. Ele acaba o treino, ele faz um extra, ele se alimenta muito bem, ele não bebe, então ele dorme muito bem. Então tem tudo isso aliado para que ele consiga os objetivos dele. O meu foco é ficar forte, eu não quero ficar muito grande, então eu não como para isso. Eu não me alimento para ganhar tanta massa muscular. Eu não treino, o meu treino não é tão específico para ganhar massa muscular. Meu treino é para ter força, para desbloquear certos movimentos, e é o objetivo de cada um. Então tem essa dose, dá para escolher o que... Porque, por exemplo, eu sou grande, né? Eu sou uma mulher grande, eu também não quero ficar com volume. Até quando eu não queria ir pra academia e tal, era justamente por isso, porque eu não quero ficar, né? Tem pessoas que gostam, mas eu não me sinto bem, né? E aí, lá na calistenia eu percebo que vai definindo, que vai, e não vai, o meu treino não é de volume, né? Então, mas o que eu queria também que eu queria que tu respondesse, porque assim, ó, tem muitas pessoas que acham que a gente só conquista volume, pessoas que querem volume, na academia. A gente consegue, então, na calistenia? Consegue, com certeza. Certo. E é muito de como que tu vai direcionar o teu treino e a tua alimentação. A calistenia, diferente da musculação, o que difere as duas é só o tipo de carga que a pessoa vai utilizar. Numa ela usa carga extra, na outra ela usa o seu peso corporal, através de alavancas, enfim. Tinha um ponto importante que eu queria falar. Eu estava falando do músculo. Em relação à dieta e massa muscular e essas coisas todas, né? Eu estava um tempo atrás com meu peso batendo ali 76 quilos, quase 77 quilos. O meu treino era o mesmo e eu estava mais pesado. Eu continuei treinando da mesma forma, não mudei nada. Eu só mudei minha alimentação. Hoje eu estou com 69, 70 quilos. Então o treino não mudou. E eu faço esse treino há muitos anos. Tem épocas que eu estou mais pesado, tem épocas que eu estou mais leve, porque a minha alimentação muda. Então tem épocas que tu te larga um pouquinho. Estava difícil de eu conseguir voltar a ter uma rotina bacana na alimentação. Consegui, agora tá tranquilo. Tem pessoas que me encontram depois de uns 3, 4 meses, estavam um tempo sem me ver, e falam, pô, como tu emagreceu, tal, tá treinando mais. O treino continua o mesmo. A dieta ajustou. A dieta ajustou. E sobre hipertrofia, a gente tem que pensar um pouco da parte fisiológica. Então, o que a gente precisa para ter hipertrofia muscular? A gente precisa um treino de força, um estímulo de força com progressão de volume, e precisa de uma dieta com um leve superávit calórico. Então a dieta tem que estar ajustada para ganhar massa muscular. E a hipertrofia ela é volume dependente, então tu precisa fazer cada vez um volume maior de treino. E esse volume vai ser o número de séries, vezes o número de repetições, vezes a carga que você está mobilizando. Então, por exemplo, assim, o Messinho falou do peso ali, hoje eu estou com 85, 86 quilos. Para fazer barra, fazer paralela, o basicão, o push-up, que é a flexão no chão ali, não muda muito. Agora, quando a gente vai para as alavancas, fazer uma human flag, fazer um front lever, um back lever, uma planche, já faz muita diferença, porque eu estando pesado, a alavanca aumenta muito. Então, assim, qual é a dica que eu dou para quem quer construir massa muscular com calistenia?
progressão de carga e volume. Então assim, você vai começar, a gente sempre tem o treino do quadro ali, mas quando você vê que o treino do quadro, por exemplo, para você tá tranquilo, tá se recuperando bem, nós vamos acrescentar uma série mais de puxada, uma série mais de empurrada, tá leve, vou colocar um pezinho na cintura. Então dentro da calistenia a gente consegue progredir carga, adicionando peso, colocando peso pendurado na cintura, peso nas costas, ou progredindo para as alavancas de um braço só. Então sempre tem maneira de deixar mais difícil. Você vai ter que progredir ao longo do tempo o volume e a intensidade do treino. Ótimo. Tem muitas pessoas em casa que tem assim, ó, em casa, no trabalho, enfim, estresse, ansiedade, né, problemas emocionais, e a gente vê assim que tá bem complicado, né? Triste às vezes, deprimida, depressão, enfim. Calistenia, como é que me traz assim, as pessoas poderiam buscar calistenia para ajudar também nisso? Isso aí com certeza. A gente vê, tipo, quando a gente está um tempo parado, acontece às vezes de eu fazer um rolê de moto, fazer uma viagem. Nos primeiros dias da viagem a gente continua na mesma batida, treinando e tal. Daqui a pouquinho tu começa a entrar numa zona de conforto, já começa a querer só curtir. E daqui a pouquinho tu não quer mais treinar. Porque o treino é desconforto, aprende a gostar do desconforto e tu te mantém nele. Daqui a pouquinho tu não quer mais treinar, daí daquele dia ali, pô, mas eu tinha que treinar, eu tenho que treinar. Mas eu não quero. Daí volta, aí tu vai lá, mais difícil. Quando volta mais difícil. Mas tu vai lá nesse momento que tu tá, será que eu vou, será que eu não vou? Tu vai lá, tu faz 2, 3 flexões, parece que vira a chave. Pum, aí tu já curte o processo. Já ligou a máquina, já venceu o desconforto e com isso tu te torna mais forte, não só fisicamente, mas mentalmente também. Então, é para tudo, na verdade. Eu tenho aqui algumas perguntas, que foi deixada uma caixinha de pergunta na nossa rede social. E a pergunta é: tenho 52 anos e nunca treinei. Calistenia dá para mim? Tem que dar, tem que dar. Vai ajudar com certeza. Já é uma idade em que a pessoa tem que se preocupar bastante em manutenção e adquirir o que conseguir de massa magra, para que ela consiga ter autonomia. Provavelmente, se a pessoa não está treinando nada a tempo, ela pode estar com uma mobilidade muito afetada, então ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Ela pode estar com sobrepeso, ela vai ter mais dificuldade, então ela vai ter que ter muita paciência, resiliência, né, para manter a constância e conseguir ter os ganhos da modalidade. Uma outra pergunta aqui. Aqui tinha uma: calistenia define corpo mesmo? A gente já viu só foto, já entendemos que sim, né? Mas inclusive nas mulheres também, elas vão às vezes lá de top e tal, daí a gente acaba vendo o corpo das pessoas e realmente define, né? Eu tenho outra aqui, ó. Tenho dor nas costas. Calistenia ajuda? A calistenia eu diria que é um remédio para quem tem dor nas costas, porque a gente trabalha muito com a parte de estabilização de coluna, muito parecido com o Pilates, né? Cadeia anterior, cadeia posterior, ativadas no mesmo momento para estabilizar a coluna durante os movimentos. Com isso, a sua coluna agradece, né? Não só fazer movimentos de flexão e extensão de coluna para fortalecer o abdômen, mas fortalecer o abdômen de forma estática. Com isso, quem tem uma hérnia, por exemplo, consegue treinar tranquilamente e consegue, com o tempo, esquecer que tem hérnia. O caso do Lapa tem hérnia e treina normal. Me conta uma história de um aluno que te marcou, assim, algo assim, um desafio, ou uma conquista, ou um resultado. Tem vários. Dá pra... Vamos pensar no Ronelson. O Ronelson é um cara que começou a treinar com 38, 37 anos, sedentário, acima do peso. Cara, ele tira movimentos de atleta de ponta hoje. Então, foi um cara que se dedicou pra caramba, gosta do desconforto, gosta de treinar pesado, se alimenta bem. Então, ele evoluiu. Se ele lá atrás ele me falasse que ele estaria fazendo o que ele faz hoje, eu daria risada. Tem uma senhora, a dona Ana, está com 73 anos, também começou faz uns 2 anos. 2 anos e meio, talvez. Ela teve um tempinho ali que ela ficou afastada, mas enfim, está treinando. Ela chegou pilhada lá e eu, meu Deus. Quer fazer tudo, quer fazer parada de mão, quer fazer tudo. E eu, meu Deus, vai se machucar. Cara, ela tá lá, tava fazendo pull-up, sem elástico. É bonito de ver. Fazendo puxada na barra, ela chega lá, parece uma menina. O pessoal fica todo impressionado. E eu, inclusive, também. A Dani, né? A Dani Sagaz, não tem um braço e não tem uma perna. Aí me mandou mensagem que queria treinar. E eu, caraca, mano. É desafio que vem pra mim, né? Sem braço e sem a perna. Como é que eu vou treinar junto no treino coletivo? Cara, ela tá fazendo parada de mão. Agora ela ganhou nenê, tá afastada, né? Ganhou nenê, tá afastada. Mas ela terminou
Antes de ganhar a Nenê, ela estava fazendo parada de mão barriguda, com uma mão só. O outro braço a gente adaptava, colocava em cima de um step e ela conseguia fazer. Então, tem muita gente. A Vanessa, né, minha esposa, antes da road, ela não treinava, não gostava de nada, não queria fazer funcional, não queria fazer musculação. Começou ali, desacreditada da calistenia, porque ela via eu fazendo muito giro na barra, muito acrobático. Com o tempo eu deixei um pouco de lado, porque eu vi que aquilo ali não era uma coisa comercial, não é para todo mundo, né? Todo mundo está disposto a esse tipo de desconforto. Então eu foquei mais na parte de força, e aí foi onde a Vanessa pegou o gosto e começou a se desenvolver. Cara, ele está até hoje vencendo um monte de peleia aí. Desafios. E treinando forte. O Gaza, tem muitos, né? O Gaza, que emagreceu pra caramba também, conseguindo fazer coisa. Meu, tem vários alunos cara quando alto, viu. Caraca, mano, o cara tá fazendo isso. Eu levei muito tempo para fazer. E isso é um negócio legal de falar, até porque as pessoas, como a gente tá no meio, a gente não se impressiona mais com certos movimentos. A gente passa, a galera tá ali de cabeça para baixo, em cima de uma barrinha, com uma mão só, tentando tirar a outra, ou o outro tá fazendo uma full planche, o outro tá subindo na barra lá no... A gente nem já passa reto. Mas, cara, demorou muito tempo para eu conseguir fazer aquilo ali. Foi muito difícil. Eu vou pedir para colocar mais um vídeo, né? Até porque algumas pessoas que você falou estão nesses vídeos também, para as pessoas de casa aí darem mais uma olhadinha no que é a calistenia. Olha aí. É lindo de ver, né? Com a música, o ambiente, né? Favorece aí, dá vontade. Deu vontade? Quer fazer esse tipo de movimento? Faz sentido para você? Lembrando que não precisa ser só para você, não. Pode ser para você, seu marido, seus filhos, né? A mãe, inclusive, né? Muito bom. Bem, eu gostaria que você falasse assim, ó. As pessoas estão nos assistindo. Poxa, eu queria ver, mas eu posso ir lá assistir? Ou eu gostaria de experimentar? Como é o comportamento? O que ela tem que fazer para isso? Tem pessoas que preferem ir e assistir uma aula. Querem ir lá, assistir, toma um cafezinho, assiste, vê como é que funciona. A gente conversa com essa pessoa e ela pode agendar uma semana experimental. Tem outras pessoas que já agendam direto a semana experimental. Isso é fundamental para que a pessoa entenda como que acontecem as coisas. Uma semana experimental? Uma semana onde ela vai treinar todos os dias de forma adaptada, porque uma pessoa que está sedentária treinar todos os dias da semana vai quebrar. Então, de forma adaptada, com pouco volume, com acompanhamento de um professor durante a aula inteira. Depois dessa semana, se fez sentido para ela, se é algo que ela curtiu, que ela acha que vai gostar, aí ela resolve fazer algum plano para continuar treinando com a gente. Ah, entendi. E você, como é que é a frequência? Quantas vezes se faz? Ou pelo menos uma frequência mínima para ela ter um pouco de resultado? O horário que vocês trabalham também, assim, para ter uma ideia, para as pessoas entenderem como é que funciona? Em relação a horários, primeiro, a gente tem horários na parte da manhã, 6, 7, 8, horários no meio do dia, 11h30, meio-dia e meia, e horários no fim da tarde, 5, 6, 7 e 8 horas. Tem alguns dias ali que tem alguns horários diferentes, mas basicamente é isso. E... só recapitulando que tem frequência. Horário e frequência. E a frequência, qual é a frequência, que era um ponto importante. A frequência inicial, para quem está começando, se ela for uma vez por semana, já vai estar melhor do que nada. Daqui a pouquinho ela aumenta para 2, daqui a pouquinho aumenta para 3, 4. Vai chegar um ponto em que 5 vezes vai ser o ideal, ou talvez até ela comece a fazer algum treino no final de semana, uma corrida, uma caminhada. O corpo vai pedindo mais, mas é importante no começo respeitar. Então, 2 vezes, 3 vezes por semana no começo, está de bom tamanho. Aos poucos, a pessoa vai aumentando o número de vezes de treino. E a calistenia, a gente vê os movimentos, trabalha bastante membro superior, né? Bastante abdômen, trabalha o corpo inteiro, né? Mas mais membro superior. Como é que fica em relação à parte
membro superior, né? Falei inferior? Não, superior. Membro superior, né? Como é que fica em relação às pernas, enfim, força, celulite, que as mulheres já estão pensando, gordurinhas, bumbum, enfim, como é que ficaria isso? Então, a maioria dos movimentos que a gente vê de calistenia, na rede social e tal, é mais de membros superiores, principalmente as posições estáticas, como prancha, como human flag, tem os exercícios clássicos, que é o muscle up, é tudo parte superior. A parte inferior ela é trabalhada também, só não é tão vendida, né, de forma comercial, mas a gente tem 2 dias nas semanas que a gente trabalha com agachamento clássico, com terra, com deadlift, né, com passadas, com elevação pélvica para trabalhar bastante o glúteo. O glúteo é um músculo muito importante para a estabilização do quadril, que vai ajudar para quem quer correr, que vai ajudar para quem quer evitar uma possível lesão. O glúteo tem que estar bem fortalecido, evitar uma lesão de joelho, o glúteo é fundamental. Tem os exercícios clássicos da calistenia para perna também, que nem o pistol, flexão nórdica, Exato. nórdica reversa. Tem bastante. Então trabalha superior, inferior e ainda tem treinos para as pernas para quem Exato. quer fazer. A calistenia vai trabalhar tudo, membros inferiores e superiores. O que a gente vê é que normalmente alguns, principalmente atletas avançados, eles não gostam tanto, não priorizam o treino de pernas. Então eles divulgam os vídeos de membros superiores, fazendo aquelas alavancas impressionantes e tal. Mas tem vários exercícios de calistenia para treino de pernas, e lá na Road mesmo, 2 dias dedicados só para isso. Certo. Você acredita que a calistenia ela auxilia, ajuda, potencializa, enfim, para ter disciplina em outras áreas da vida? Sim, vai com certeza, porque ela é uma escola de disciplina, digamos assim. Tu vai te obrigar como eu já falei, vai te obrigar a curtir, aprender a curtir o desconforto. E isso tu vai ter que ter disciplina para outras coisas que tu também muitas vezes não quer fazer. A maioria das coisas que exigem desconforto a gente vai deixando para depois, e tu aprendendo a lidar com esse desconforto, tu abraça o que tem que ser feito e faz, e pronto, final. Você falando agora, eu me lembrei que um ponto importante para vocês saberem de casa é que é como se a gente estivesse sempre com um professor. Ele vai lá, tem vários treinadores ali, enfim, mas é como se ele desse uma aula, né? Ele vai lá e diz, agora nós vamos fazer isso, faz dessa forma, é mostrado o movimento e não deve fazer assim, para a gente evitar. Então ele explicou. E aí os alunos todos vão fazer os movimentos, cada um no seu grau, né, de dificuldade. Então não dá para te ficar lá, depois eu faço, porque tá todo mundo fazendo. Então você se sente na obrigação de ir junto. É que nem aula de dança. Entrou, tu vai dançar até o final, né? Tu vai dançar com as meninas. Então não é algo que nem tipo na academia tu teria 10 aparelhos, vou fazer 5, 3 e tá tudo certo. Tu vai fazer junto. A aula tem um roteiro, né? A aula tem um roteiro e tá todo mundo junto ali. Então aquilo te empurra, te puxa, porque às vezes no início, né, Benhor, às vezes no início é difícil pra pessoa. Né? Nem todo dia ela tá bem para estar ali, né? Às vezes ela chegou, ela chegou, mas aí começa a animar, começa a brincar ali e tal. Então isso que eu acho que é bem interessante, assim. Tem a disciplina de agora vamos ouvir o professor, vamos olhar ele mostrar, e agora é a nossa hora de fazer. Então a gente lembra lá da metodologia da infância, onde a gente obedecia. O adulto, ele não tem regras mais. E a gente precisa em algum momento receber comandos, e ali tem comandos. Exato. E tem o principal é o meio, né? De tu ver a galera se dedicando e tu começa a ser contaminado por isso também. Em alguns casos tem que ter cuidado porque pode te contaminar demais. Como assim? Tu pode estar tentando fazer algo que tu não está pronto ainda. Que tu acha que tu consegue. Mas eu só tentei. Mas esse só tentar na calistenia pode te custar caro. Pode ser algum exercício ali que pode ter um desequilíbrio muito grande, uma carga elevada e ali tu pode machucar. Tem que cuidar. Então tem que ter pé no chão, paciência, resiliência para. Como em toda atividade. Como em toda atividade. Sim, toda atividade. Eu tenho uma clínica de fisioterapia, de reabilitação, então eu sei a quantidade de pessoas que lesionam correndo, em musculação, jogando canastra também, lesiona, a cadeira quebra, joga para trás, se machuca. Todo esporte tem risco, né? Atravessar a rua tem risco, né? Tem risco. Tudo movimentou, tem risco, né? Por que você acha que as pessoas desistem tanto da atividade física, dos exercícios, daquilo que elas combinam com elas? Por que elas desistem? Eu acho que elas não encontraram algo que motive elas ainda. Muitas vezes só o fato, como a gente conversou, de emagrecer ou de ganhar massa muscular, às vezes não é o suficiente para essa pessoa. A pessoa precisa, às vezes, de um desafio
que ela consiga vencer aquele desafio e ter aquele sabor da vitória. Aquele sabor da vitória, aquela sensação que ela sentiu de ter vencido aquele desafio faz com que ela queira ir no outro dia de novo, vencer de novo. Nem sempre vai ser possível, mas é daquela coisa da dopamina, de estar sempre buscando, Vamos pensar assim, para o ser humano desistir é sempre mais fácil. Sim. Então, tipo assim, eu tenho um problema, se eu desistir desse problema, teoricamente uma atividade física não é algo que você é obrigado a fazer, se eu desisto dela, eu não tenho mais esse problema. Tem que querer. Então, é sempre o comum, mais fácil é desistir. Falando em desistir, então eu não desisti, eu parei, né, da última vez e voltei, então hoje eu vou pedir para colocarem ali o vídeo de eu fazendo um movimento ali hoje na calistenia. Achei que eu não era mais capaz, então tem a foto aí dos meus filhos, que a gente hoje foi juntos, e o meu movimento, olha aí eu fazendo. Tá vendo, gente? É possível, ó. Meu corpo teve uma memória muscular boa e não esqueceu. É pouquinho, mas as coisas vão acontecendo. Agora tu falou isso aí, isso é um outro ponto importante de memória muscular. É que nem quando a gente aprende a andar de bicicleta. A gente pode passar um longo período sem andar de bicicleta. A gente vai perder performance, a gente vai perder força, velocidade, né? Mas tu chegou lá e rapidamente tu já lembrou do movimento. E isso aí é muito legal na calistenia. Sim. Porque tu aprende a controlar teu corpo e lá na frente, se tu precisar fazer de novo, tu vai conseguir fazer. Tu só não vai poder parar de treinar força, porque senão fica não difícil. consegue. Quanto mais tempo praticando, mais fica essa memória, né? Mais fica essa memória. Lapa, eu queria que você desse um recado para as pessoas de casa, estamos finalizando o programa agora, né? O que você sente ou qual dica que você daria para eles? Então, pessoal, minha recomendação, sou suspeito em falar, mas eu recomendo calistenia para todos os públicos, porque não é só os movimentos avançados que a gente vê na internet, na televisão. Se você sentar e levantar, não deixa de ser calistenia. Então, assim, procure um local que consiga fazer você progredir com segurança. A Hold é o lugar perfeito para isso. E tenha paciência e consistência, porque se você pretende evoluir dentro do esporte, calistenia não é para quem é imediatista. Ah, isso é um bom recado, é bom. E aí, Benhur, qual é o recado que você dá para as pessoas e o contato também, da onde é a Hold, enfim? Olha, além do que o Lapa falou, já falou bonito pra caramba, mas eu não deixaria para amanhã, não deixaria para depois. Começaria o quanto antes, porque daqui a pouquinho tu tá com 40, 50, 60 anos e o tempo vai passar de qualquer jeito, tu treinando ou não treinando. Então é melhor eu chegar com 60 anos e estar forte do que eu não conseguir nem me levantar da cadeira, né? E a Hold, hoje ela está na Vila Nova, na Rua Brasvanca, 205, barbada de chegar lá, você vai subir o morro, vai ver um monte de barra, galpão, estacionamento próprio, dá para chegar e colocar o carro de boa. É ali perto da Cooper, da Vila Nova ali, né? Perto da Cooper. Antes da Cooper, ele sobe o morrinho ali, né? Isso. O legal também da calistenia, da Hold, até instruo a galera, muitas vezes, por exemplo, final de semana, a pessoa não pôde treinar numa sexta-feira. Então a gente já montei o parque na rua com esse intuito, né? Então a pessoa não conseguiu treinar na sexta-feira, ela está em Blumenau, no sábado ela vai lá e faz um treino de básicos. Porque ela já sabe treinar, ela já sabe fazer push-ups, ela já sabe fazer barra. Então ela vai lá e usa o parquinho, curte a vibe, bem de boa. Que bom, então tem um espaço aí pro pessoal também. Quero agradecer, né, então, o nosso programa de hoje, foi bem legal, bem diferente, né? Falar sobre saúde, movimento, família, pessoas, né? Ajudar as pessoas como serem mais disciplinadas, a sair desse estresse, da ansiedade, todas as pessoas sofrendo com problemas emocionais, né? Tomando remédios muitas vezes, né? E a gente tem remédios naturais muito melhores e que vão fazer ainda trazer resultados, né? Ainda melhores em relação a outras coisas também, né? Como fazer você andar após 60, 70 anos, né? Ter a sua autonomia, não ficar dependente das pessoas, né? Porque hoje a gente tem tantos problemas em relação a isso. Então fica o recado aí. Antes de finalizar, só quero agradecer então alguns patrocinadores, o Espaço Doctor, a Centrofísio e a Centrovalória também, né? O Espaço Station e também a Hold, sim, a Hold Calistenia também está aqui nos patrocinando também no nosso programa. Gente, muito obrigada e uma boa semana para vocês.